Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo, mas está no ar mais um CoutoCast. Eu, Anny Couto, escritora e terapeuta, para mais um episódio, o episódio 2 da temporada de maio. E se você assistiu o episódio 1, você sabe quem está aqui hoje comigo. Pois é, eu falei para vocês e vou cumprir. Aliás, estamos cumprindo. Hoje eu estou com a Patrícia Pontes, ela que é fisioterapeuta, mas o que eu me encantei com ela é a forma com que ela traz o método dela, e como ela abrange a fisioterapia. Então, sem mais delongas, vamos aqui agora receber Patrícia. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado, Patrícia, o convite do CoutoCast. E assim, o versinho do bastidor já me deixou aqui. Você sabe que a gente tem liga, os assuntos se conectam. Eu que agradeço realmente o convite. A gente brinca, né, que o filho a casa torna e a gente só volta para aquele lugar que a gente se sente bem, se sente à vontade, onde a gente sabe que os valores, né, se conectam. Obrigada, então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Patrícia, eu preparei um material para a gente trabalhar esse programa de hoje. E esse material que eu preparei foi baseado num post que você colocou lá no Instagram. Eu fui dar uma pesquisada, eu disse, caramba, eu amei muito, né? Não só o que você trouxe na temporada de março, junto com as meninas do Mulheres que Lucram, mas também a sua apresentação, sua abordagem lá no evento, que, assim, cara, fantástico. E aí foi um card que falava o seguinte: seu corpo vive no modo alerta. E aí, dentro dessa proposta, eu queria estar trazendo para as meninas que estão nos assistindo agora uma reflexão sobre isso. Fala um pouco sobre as mulheres da atualidade, Patrícia, que estão vivendo nesse modo de alerta e o perigo delas estar vivendo nesse modo. Antes eu vou fazer um parênteses e dizer assim, gente, sabe que aqui eu adoro. Ela não me disse nada do que a gente ia falar aqui hoje. Surpresa! Quando eu cheguei aqui, ela disse, pesquisei, vamos falar sobre isso. E eu adoro isso. Por quê? Porque isso é espontâneo. Isso realmente, o que a gente vai falar aqui é o que a gente vive, né? Perfeito. Então, assim, eu sou fisioterapeuta integrativa e trabalho com a parte comportamental, emocional. O que é que eu tenho visto em consultório? A exigência de nós mulheres termos uma alta performance na nossa vida, no trabalho, como mãe, como esposa, e isso tem gerado um ônus altíssimo. Por quê? Porque nós não fomos preparadas, Deus não nos fez fisiologicamente para ser alta performance, para dar conta de tudo. Perfeito. E aí, para eu dar conta do trabalho, para eu dar conta do marido, para eu dar conta dos filhos e de todas as demandas, eu exijo demais de mim. E isso gera, no nosso dia a dia, com um trânsito delicioso, que se você estiver numa capital cheia de obras, onde o estresse do trânsito, o estresse emocional das questões internas nossas, o estresse da gente ter que se preocupar se eu estou comendo direito, se eu estou sendo fitness, se eu preciso. Eu estava conversando hoje da necessidade de eu ter que aparecer nas redes sociais, porque se eu sou profissional autônoma, eu tenho que estar nas redes sociais, eu tenho que estar impecável, eu tenho que estar bonita. Então, isso vai alterar os nossos hormônios. Então, o cortisol, ele é benéfico. O cortisol, ele foi, desde do tempo das cavernas, ele foi feito para que a gente sobreviva. Porque se a gente está em perigo ali, se um leão, por exemplo, viesse nos atacar, a gente tinha que correr, tinha que dar um jeito. Só que hoje, o que é o modo de alerta? Eu vivo, parece até um palavrão, em simpaticotonia. Nós temos sistema nervoso central e dentro dele nós temos sistema nervoso autônomo, que é o modo que faz eu relaxar e o modo que faz eu viver em estado de alerta. E aí, esse estado de alerta faz o quê? Eu não durmo direito, eu não consigo ter, eu não acho que eu não mereço descansar. Eu tenho taquicardia, eu não consigo emagrecer, eu tenho queda de cabelo, eu tenho baixa libido, simplesmente porque eu estou em excesso de cortisol. Olha modo só. de alerta. Então, modo de alerta é aquela pessoa que vive no automático. A gente já vive no inconsciente, mas inconsciente é uma coisa. Sim. Mas modo automático é aquilo que eu não paro nem para perceber. Se eu estou fazendo bons hábitos, se eu estou tendo maus hábitos, se eu estou no caminho certo, eu só vou, eu só vivo
Você sabe, você já viu que coisa mais triste você viver no modo que eu só vivo? É verdade, viu? Eu respiro porque eu tenho Parece que um zumbi, respirar. né? Eu respiro porque eu tenho que respirar. É tanto que tem dia que você não vai nem para aquele caminho, mas o cérebro está tão condicionado que você toma aquela rota. Então, isso é maléfico para o nosso cérebro. E quando a gente tem excesso de cortisol, a gente altera vários outros hormônios e neurotransmissores. Excesso de cortisol me dá excesso de noradrenalina no sangue. Se eu tenho excesso de noradrenalina, eu tenho excesso de pressão arterial, frequência cardíaca, e aí começa uma reação em cascata, porque uma coisa vira outra. Se eu não durmo, eu não excreto melatonina, que é um hormônio que é regulador do cortisol. Então, a galera que viciada ou em televisão, em rede social e vai dormir tarde, o ideal era a gente dormir para que eu saísse desse modo, porque tem cura, viu, gente? Tem salvação e tem técnica e tem trabalho para isso. Se eu durmo até as 10 horas da noite, todos os dias, porque eu preciso ter rotina. O nosso corpo, biologicamente, ele é direcionado, ele é trabalhado e ele é condicionado pelo Sol e pela Lua. Sim. Ciclo circadiano, o ciclo circadiano, ele é regido por dia e noite. Então, eu tenho hormônios e tenho neurotransmissores que só vão ser excretados à noite. Eu tenho enzimas, eu tenho hormônios que só vão ser secretados de dia. Por exemplo, a enzima digestiva, a gente brinca que se você comer muito, você comer pedra, até as 2 horas da tarde, 13 horas da tarde, ela vai ser triturada. Por quê? Porque até as 13 horas, as enzimas digestivas, elas estão a todo vapor, a 100%. A partir das 16 horas, as enzimas digestivas, que é o pôr do sol, onde o cérebro entende que ali eu já tenho que diminuir, desacelerar, porque já é hora do repouso, as minhas enzimas digestivas diminuem. Aí o que é que as pessoas no modelo moderno querem fazer? Pular as refeições, querem almoçar 3, 4 horas da tarde, e aí é a hora que a enzima digestiva já está bem menor, não consegue fazer a digestão, isso gera empachamento, e aí vai jantar muito mais tarde, porque é aquele princípio, comer como um rei, almoçar como um príncipe, jantar como um mendigo. Isso é biológico. E isso é um perigo, né? Isso é um perigo para nós, adotar esse ritmo, porque a gente acaba forçando o nosso corpo de uma forma que é como você falou no início do programa. Nós não tá pronto para poder fazer o inverso. Biologicamente, não. Aí o que é que acontece? Eu vou comer 3 horas da tarde. Aí eu bato aquele prato de pedreiro, literalmente. Por quê? Eu tô com um longo período de jejum, provavelmente. Aí eu vou almoçar tarde. Quando dá 19, 20 horas, que era o horário para. O ideal é fazer a última refeição até às 19 horas. Eu vou jantar às 22, às 21. E eu quero comer uma grande quantidade de comida. Só que a minha enzima digestiva, ela reduziu provavelmente quase 70%. E aí não dá, e eu não vou conseguir fazer a digestão. E aí vem, eu vou comer comidas cada vez mais calóricas, que geralmente são os carboidratos. Por quê? Porque os carboidratos são fonte de energia. Eu provavelmente vou estar esgotada, cansada. E a alimentação mais rápida hoje é você comer o quê? É um carboidrato. Ou então você comer um fast food, que é rico em que é quê? rico também, Carboidrato. carboidrato. Carboidrato de uma energia rápida, mas que debela, que também diminui muito rápido. E aí você vai ter um pico, que a gente chama de hiperglicêmico. O pâncreas vai trabalhar para poder. Só que era a hora do pâncreas estar descansando. E aí, ó, Caramba. isso interfere, sabe em quê? A melatonina, que eu acabei de falar, que é o hormônio que regula o cortisol. Porque cortisol alto, melatonina baixa. Melatonina alta, cortisol baixo. Eu tenho que dormir até às 22 horas, porque o pico de excreção da melatonina começa às 11. Mas à meia-noite é a hora que a gente tem um pico já crescente dela. Até a meia-noite, 1 hora da manhã, é o pico máximo de excreção da melatonina. E eu tenho que estar em sono profundo. Se eu vou dormir meia-noite, 1 hora da manhã, eu não atinjo o sono REM nessa hora. Na hora que eu vou entrar em sono REM, é na hora que a melatonina está em fase de declínio já. E aí eu não entendo porque no outro dia
Aí a pessoa diz, eu pergunto, né? Você dorme bem? Aí o meu paciente diz, durmo a noite toda. Eu disse, mas me diga só uma coisa, que é o mais importante. Quando você acorda querendo dormir mais, achando que você trabalhou a noite toda, cansado, ou você acordou disposta, faca no dente, faca na caveira, porque é o que, quando o cortisol sobe de manhã. Sim, Aí a sim. pessoa diz, não, eu acordo morta. Então, quando você fala assim, você dormiu e acordou cansada, isso significa que seu ciclo circadiano, ele não foi de boa Não, qualidade. E sono perdido não se não, recupera. não se E recupera. aí, ó, é o ciclo vicioso. Alimentação ruim, sono ruim, e aí eu vou tendo cada vez mais, que a gente chama, porque para eu estar nesse modo de alerta, eu viver nesse modo de cortisol, isso me quer uma cobrança grande demais, porque no futuro, isso eu vou reverter numa síndrome inflamatória, que é o que a gente está dizendo hoje, que é a inflamação de baixo grau. É um corpo inflamado, cérebro inflamado, intestino inflamado, e aí você não sabe por que você, hoje o termo é tão bonito, névoa mental. A névoa mental é o que a gente diz assim, depois do Covid eu tô péssimo. Concordo, que a vacina também é o que ocasionou isso. A própria vacina, o próprio vírus gera uma alteração que a gente chama de neuroinflamação. Então, a gente tem vitaminas baixas, porque se eu como mal, se eu durmo mal, aí eu tenho deficiência vitamínica. Por quê? Quando eu acordo, se meu corpo, meu cérebro foi projetado para noite e dia, a primeira coisa, quando eu acordo, eu tenho que abrir a cortina do meu quarto, olhar para o sol e agradecer a Deus por mais um dia. Porque a luz, quando entra, quando passa pelo nosso olho, nós temos um nervo chamado quiasmático, ele vai direto para o cérebro para dizer, filha, minha, acorda. Não é Ana Maria Braga, mas diz, acorda, menina. Por quê? É hora de você cair fora e ir para o trabalho ou fazer suas questões. Então, o próprio corpo, só isso, você acordar. Qual é o problema? Sabe, o maior hoje causador do estado de alerta? Isso aqui, ó. Celular. As pessoas dormem com ele embaixo do travesseiro, sabendo que a onda eletromagnética vai alterar a própria morfologia do cérebro, mas quando a pessoa acorda, ela abre, a primeira coisa que ela faz é abrir o WhatsApp ou as redes sociais. Mas hoje a neurociência diz que os primeiros 30 minutos do seu dia determinam as outras 23 horas e meia. Olha só, tá vendo? Se você acorda e você não abre a janela, não abre o olho, não estica Isso o corpo, espreguiça. não movimenta as artes, você não está dando informação para o seu corpo que você acordou, quando você aqui é a que a gente chama de a dopamina barata. Sim. Por quê? É tudo aqui, ó. Você já está condicionando o seu cérebro ao modo CREO 5. A galera hoje, eu digo, gente, eu não consigo ouvir o WhatsApp no modo 1,5, 2. Por quê? Porque até a voz da pessoa muda, ela fala parecendo que está com raiva. Eu não uso não, Isso também você não. está condicionando os seus. As pessoas estão tão aceleradas nesse modo alerta que não tem paciência mais. Então, ela não tem paciência. Ela vê uma postagem. Hoje, o estudo diz que as pessoas não perdem nem 30 segundos no foco aqui. Isso aqui você acorda condicionando seu cérebro a ser o quê? A relaxar, a agradecer. Ou você já acordar no estado de alerta, Alerta. no bug total. Isso dá bug? Dá. Aí falando em bug, Patrícia, todo esse processo que você trouxe, o corpo, ele somatizando, quais são os primeiros sinais de que assim, olha, essa dor não é sobre o que você acha que é. Então, vamos bater justamente na dor, porque a gente está falando de estilo de vida, Isso. hábitos, só hábitos. Mas imagine a infância que você teve, imagine a adolescência que você teve, imagine sua vida adulta, se foi fácil, os traumazinhos que a gente carrega desde a nossa ancestralidade. Porque a gente hoje consegue, na microfisioterapia, eu consigo acessar até a 4ª geração. Então, imagine, todos seus tataravós. A gente tem 2 de cada lado, gente. 2 avós de cada lado, 2 bisavós, paternos e maternos. Veja, com 16 de cada lado, você carrega tudo o que eles fizeram. Então, se você já tem um estilo de vida ruim e você ainda tem memórias emocionais
traumas, para dizer bonitinho, para a galera entender. Você tem traumas emocionais que para viver, para eu sobreviver, eu fui guardando essas memórias aqui, eu fui achatando, abafando na panela de pressão. O que é que acontece? Hoje, todo mundo fala, eu não tenho nada, eu sou nasci saudável, porque quando eu falo eu tenho, eu estou tomando posse daquilo. Eu Eu não repreendo tomo, muitas eu pessoas não com esse tomo posse de discurso. nada, porque diagnóstico, gente, não, eu não aceito diagnóstico, não no sentido de que a medicina, eu sou da saúde, no sentido de você tomar posse daquele diagnóstico. Por quê? Porque o cérebro, ele não distingue o real do imaginário, ele só aceita aquilo que você diz que é. Então, hoje, o que eu recebo muito, fibromialgia. O que é a fibromialgia? Na leitura, na medicina germânica, na leitura emocional de sintoma, tudo aquilo que eu calei, tudo aquilo que eu omiti, tudo aquilo que eu engolia seco, tudo aquilo que eu não soube externar em emoções ou em palavras, eu abafei. Eu digo que a fibromialgia e a maioria somos nós mulheres. Imagina uma mulher amarrada no arame farpado, dói? Aí a pressão de dentro querendo sair e a pressão do arame farpado espremendo. Não, não pode. Chega uma hora, gente, que aquilo rasga na carne. Então, se você já tem um estilo de vida que você vive no piloto automático, em que você vive nesse modo de alerta e você ainda tem questões emocionais não resolvidas, você vai pagar um preço muito alto. E nós, mulheres, é o que a gente estava conversando aqui, Sim. nós fomos condicionadas por uma geração de mulheres anteriores a nós a performar totalmente, a ter um super desempenho no trabalho, em casa. Gente, não dá conta. Não dá. E aí começa a autocobrança, a autossabotagem, e aí isso vai fazer o quê? Excesso de cortisol, baixa dopamina. E aí é uma reação em cadeia. Então, ou a gente para entender quem sou eu no jogo do bicho hoje? Quem sou eu, Patrícia? Quem é Anne? O que é que eu quero para a minha vida? Porque chegou um momento, e aí eu acho que isso é importante falar, eu até me emociono muito quando eu falo disso. Porque para a pandemia, pode botar aqui o lencinho já. Porque a pandemia, ela me ensinou a sair do modelo automático. Porque vocês acham que eu era assim? Eu não era, eu era igual a todo maioria de mundo, nós mulheres, a né? maioria das mulheres. Porque na pandemia foi que eu percebi o quanto que eu vivia uma vida disfuncional. Gente, eu tinha loucura para ser mãe. Loucura. Eu fui ter filho com 6 anos de casada. Por quê? Eu não conseguia engravidar. Olha. E por que eu não conseguia engravidar? Na época, o médico falava assim: você não engravida porque você tem excesso de trabalho e estresse. E eu dizia: que isso? Aí Não faz fazia. sentido, né? Não faz sentido, entendeu? Aí eu fui fazer yoga, né? Zen para trabalhar, fui fazer acupuntura, fui fazer tudo e não adiantava. Mas por quê? Eu não estava tratando a causa. Eu era professora universitária, eu tinha o meu consultório e ainda queria ser mãe, então eu trabalhava 24 horas por dia, né? E aí chegou um tempo que eu consegui engravidar graças à ciência, mas eu precisei fazer fertilização in vitro. Olha. Eu brinco, né, que eu tive que pagar um preço para ter, porque eu não consegui fisiologicamente normal e os exames não apontavam nada. Para. E hoje eu entendo que o meu corpo só dizia o quê? Você. Porque gestar, engravidar, a gente começa a gestar muito antes de ter o bebê na barriga. No período A da gente tem que ovulação, né? gestar e gestar o corpo. Preparar o a corpo. casinha, preparar o forninho para a chegada daquele ser vivo. Imagine um forninho todo sujo, bagunçado. E aí, quando eu engravidei, e eu engravidei. Depois eu tive Miguel, veio de graça, graças a Deus, porque o corpo já estava ali. Mas aí foi na pandemia. E aí eu tinha 2 filhos. Fazia o quê? Porque a gente conta historinhas para nós mesmas, para que doa menos. Eu entrava 7 horas da manhã na faculdade para dar aula. Ou seja, eu deixava meus filhos na escola às 6:30 da manhã.
e meus filhos estudavam integral. Por quê? Eu dizia, muito melhor. Melhor do que deixar em casa com tela na mão, de babá. É melhor deixar na escola. Eu pegava meus filhos de volta às 6h30 da tarde. Não Meus filhos tinha. passavam 12 horas na escola. E eu moro na Aruana. Então, quando a gente chegava em casa, era 7, 7h30, por causa do trânsito. Bora, tomar café, tomar banho, dormir. Eu não tinha tempo. Eu só tinha final de semana com os meus filhos. E eu me desdobrava. Aí fazia o quê? Eu me desdobrava, igual a louca, para no final de semana fazer tudo com eles, para ter tempo. Veio a pandemia. Foi quando eu passei a estar em casa todos os dias. E foi quando eu passei a almoçar com os meus filhos. Almoçar. Uma coisa Uma coisa básica, simples. simples, né? Coisa que eu não fazia com os meus filhos. E eu disse para mim, eu não quero isso. Meus filhos vão crescer, vão estar adolescentes e eu preciso estar em casa. Mas foi na pandemia que eu mudei a chave da minha vida. Foi quando eu comecei a fazer os cursos, todos os cursos. Eu falei, eu preciso me cuidar, eu preciso me trabalhar e eu ainda falei, eu preciso me reinventar para o trabalho, porque como eu trabalhava com geriatria, foi meu consultório, foi o primeiro a parar e o último a voltar. Então eu fiz método CIS, eu entrei fiz toda a grade da Febracis. E aí eu disse, foi lá numa ferramenta que eu vi, que era vacas gordas, vacas magras e a vaca morta. E eu decidi, eu não quero mais dar Ser a aula na vaca. universidade, eu não quero mais trabalhar todos os dias, eu preciso parar, eu preciso fazer outra coisa. E foi que eu tomei a decisão, que na época as pessoas estão tão condicionadas a isso, que a família, você tá doida? Você vai deixar 21 anos de docência? Você vai deixar um consultório de 21 anos você fazendo isso? Eu disse, vou. Engraçado, sabe, Patrícia? É que a semana passada eu recebi a Edisline e ela tem uma história muito parecida com a sua. Ela teve que passar por um processo de dor, né, da vida dela, chegar no estágio de burnout, para poder virar a chave e dar um outro passo na vida dela. E aí coincide muito com o que você está trazendo agora, porque não foi o externo, mas o interno cobrou dela. Ah, você vai largar 15 anos nessa empresa. E aí, dentro do papo que nós tivemos, a gente identificou que ela tinha um apego emocional a esse Total. trabalho, uma dependência emocional. E a gente não percebe. Não percebe. Não, Não eu estou dizendo que eu percebe. fui numa ferramenta, sabe por quê? Vocês vão entender. Como é que no meu consultório, eu era professora universitária, universidade particular, mestre, tinha mestrado. Meu consultório, minha sessão de microfisioterapia era R$ 350. Ah, uma hora e meia. A minha hora aula era R$ 37. Não fazia Eu sentido. estava deixando dinheiro na mesa, trabalhando mais, me desgastando. Mas você acha que eu enxergava isso? Não, gente. Por quê? Porque quando a gente está no modo automático, quando a gente está nesse flow, nós não percebemos. A gente só para quando a gente realmente para, e respira e diz assim: o que é isso? O que é que eu quero? Não, e o bom aqui no seu caso foi a pandemia que lhe trouxe para esse olhar. No meu caso, e no caso da Edislane, por exemplo, foi a questão da saúde. A doença. Comprometeu, né? A gente acabou adoecendo emocionalmente para parar e dizer assim: caramba, isso está me adoecendo, preciso mudar. E aí é onde entra um outro ponto que eu quero que você compartilhe conosco, né? Que dentro da sua metodologia, né? Além do físico, né, que você também que você trabalha a microfisioterapia, Isso. mas aí você vai trabalhando além do físico. Explica para as meninas como é que funciona essa abordagem, qual é o benefício que elas conquistam através desse método. Eu sempre brinco e digo que o corpo é fofoqueiro. Nosso corpo é um mapa. Nosso corpo diz tudo sobre a nossa vida. Tem gente que tem medo que eu coloque a mão, que diz que eu descubro. Mas não é que eu descubra. Como ele é fofoqueiro, ele conta. Porque se nós guardamos memórias, então, tudo que a gente viveu tá ali guardadinho. Então, se eu vou botar um exemplo muito comum. Eu morro de dor de cabeça. Tem mulheres que têm, é um sinal clássico. Mulheres que têm dor de cabeça. Como um professor meu fala, o sintoma não mente jamais.
O sintoma físico, ele sempre vai ter correlação com o emocional. Na microfisioterapia, na leitura emocional de sintoma, a gente diz que 99% de todas as doenças advêm do emocional. Só 10% é traumático, químico, Olha. físico, mas 90% é do emocional. Então, vou pegar um sintoma que a grande maioria de vocês em casa podem ter. Uma simples dor de cabeça. Mas eu sou aquela pessoa que tem enxaqueca ou eu tenho dor de cabeça constantemente. Isso já me diz muito sobre você. É uma pessoa que não pode perder o controle. É uma pessoa que vive antecipadamente no futuro. São mulheres controladoras, são mulheres rígidas, são mulheres que não sabem delegar. Agem somente no mental. O emocional, eu faço o quê? Fica aí, fica quieto. Eu não posso sentir nada, não. Eu tenho que ser a durona aqui, ó. Quem manda aqui sou eu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, são mulheres inflexíveis, são mulheres que têm dificuldade de delegar. Aí vão se dizer, mas eu sou tão boazinha. A boazinha, a síndrome da boazinha, ela só existe para dizer assim, eu preciso agradar ao outro. Aí a gente falou daqui da fibromialgia. A fibromialgia é isso, são mulheres que esquecem de cuidar de si para cuidar do outro. Sabe a coleta de lixo? Eu sou a lixeira, que eu sou a pessoa, como é o nome da empresa? Nem sei mais como é a empresa daqui hoje, nem eu. Então, assim, eu sou da coleta de lixo, é melhor dizer. Sai recebendo tudo. Eu saio recebendo, não, eu saio coletando, o que é pior, porque receber é uma coisa. Eu vou lá buscar. Me desceu o lixo aí, Anne. Às vezes, mulheres que têm. Atendi ontem no consultório, mulheres com esteatose hepática de fígado, gordura no fígado. Sabe o que significa gordura no fígado? Raiva. E a raiva não é a cólera. A raiva é porque eu tenho raiva de mim mesma, porque eu não sei dizer não. Eu não sei dizer não para minha mãe, não sei dizer não para meu marido, eu não sei dizer não para minha vizinha. Eu não quero, eu não posso. E mesmo assim eu digo sim. Minha cabeça balança dizendo sim, com meu coração e minha cabeça querendo dizer não. Então eu tenho raiva de mim porque eu me submeto a coisas que eu não queria. Gordura no fígado. Aí tudo isso pela questão emocional, pela necessidade de estar ali, de ter a validação, de ser aceita. Tudo vem do emocional. Para cada sintoma físico que você tem, você vai ver que tem uma correlação com o emocional, com a sua infância e principalmente, é o que a gente diz, não tem jeito. Pai e mãe, gente, eles se dão o melhor que eles podem, porque eles só dão o que eles recebem. Mas a grande maioria de tudo que a gente desenvolve, todo comportamento nosso vem da nossa infância, vem da relação com o pai. E você não vai ficar chorando porque meu pai foi assim, minha mãe. Não importa o que você passou, importa o que você decide fazer daqui por diante. A gente brinca que quem vive no passado tem depressão, mas quem vive no futuro sofre de ansiedade. Não tem como, a gente precisa viver o hoje é o hoje, futuro é amanhã. E o amanhã a Deus pertence. A Deus pertence, é verdade. Eu ouvi hoje uma coisa muito engraçada. A colheita, ela é opcional. Mas a plantação, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. O que é que você está plantando? Para você estar com burnout, para você estar vivendo nesse modo de alerta, foi uma escolha e decisão sua. Não é culpa de ninguém. É só nossa. Aí é onde entra, Patrícia, o impacto que isso causa, principalmente nas mulheres 40 a mais. Na minha fase. Fala um pouco sobre esses impactos e o como podemos, né, ajudar essas mulheres a olhar para tudo isso e buscar ajuda. Porque, assim, as mulheres 40 a mais, elas vêm de uma geração que falar sobre o que nós estamos falando agora não era permitido, Não. né? Não era comum falar sobre coisas simples, que dirá sobre algo tão complexo. Falar sobre situações emocionais, trauma. Você vê uma mulher chorando porque diz que está com depressão, era até mesmo ia ao psicólogo, era taxado como louco. Mas hoje, graças a Deus, que a gente está tendo essa oportunidade de falar sobre isso, de trazer luz para essas mulheres que viveram e que vivem ainda alguns desafios. Fala um pouco sobre esse ponto, Patrícia. Eu quero dizer para você o seguinte, que você está me escutando aqui. Não é normal. Não é normal
você dormir e acordar cansada. Não é normal você não ter vontade de trabalhar. Não é normal você não ter vontade de estar ao lado dos seus filhos. Não é normal você não ter libido para namorar com seu marido. E o que é que acontece? Que é uma coisa que a gente é tão engraçado que eu tenho 50 anos, eu estou na menopausa, né? Então, assim, nós, antigamente, nossas mães não falavam muito sobre menstruação. Sim. Minha mãe falou muito pouco, me deu um livro para ler, né? E quando chegou, eu lembro que eu gastei um pacote de absorvente um dia, porque ela não me ensinou direito como é que usava o absorvente. Ele escondido, Eu achava né? que era para ir fazer xixi e trocar. E também não nos ensinam nem conversam sobre a menopausa ou a perimenopausa. Sim. E aí o que é que acontece? A perimenopausa, ela começa 10 anos antes Eu tô da nela. menopausa. Eu tô nela. E eu falei para minha mãe, por que ninguém não me disse isso? Porque se eu soubesse disso, porque, gente, a menopausa vira a gente do avesso. Eu disse que a menopausa me mudou de um jeito que eu não gosto de ser. Porque eu sou uma mulher dinâmica e eu passei a ter. Ai, meu Deus, eu acho, será que eu tô com depressão? Será que eu tô cansada? O que é isso? Nada, eram os meus hormônios. É só o ciclo, É né? só o ciclo, mas só que a gente não se permite até isso. É. Aí é onde entra, Patrícia, exatamente, desde novembro que eu estou trabalhando aqui no podcast, essa abordagem. Inclusive porque eu estou vivendo essa experiência pessoal e eu vejo o quão é importante nós nos permitirmos viver essa fase, Converse. entender que é uma fase que é natural sentir cansaço, sabe, aquela fadiga, porque é o meu caso, estou na fase daquela fadiga, digo, gente, pelo amor de Deus, né? Não é possível, eu que sou dinâmica também, acaba gerando um desconforto. Porque muda a gente. Falei, eu não sou assim, né? Eu não sou assim, nem eu tô me reconhecendo. Minha sócia disse assim para mim, minha amiga, essa sua menopausa lhe mudou. Eu não era de dormir. Esse dia ela ligou, eu estou no soninho da beleza, porque ela era de dormir, você no soninho da beleza. Eu disse, agora é o que eu tenho. Agora, eu não luto contra, não. Agora, eu procurei ajuda. Eu Sim. converso, porque as pessoas têm vergonha. Gente, em pleno século XXI, as pessoas têm vergonha de dizer que estão na menopausa. E sabe por que isso aí, né, Patrícia? Por conta da crença que foi implantada de que a mulher, quando chega Deixa nessa de ser fase, útil. deixou. É. Eu digo que eu estou na Pô, minha melhor véia, fase, mas é exatamente na isso. maturidade Gente, ideal. agora que nós estamos arrasando. Eu disse que a melhor fase agora, sabe por quê? Porque agora eu sou seletiva. Agora eu tenho um poder de discernimento, de saber assim, agora, com tudo isso, o que eu quero, o que não me faz bem. E eu, todos os lugares, eu converso. Gente, olhe, você tem 40 anos, procure sua médica, converse, converse. E se você, eu tô com 30, Patrícia, e tô me sentindo assim, é deficiência vitamínica. Você tá precisando suplementar. Você está precisando dar energia para o corpo, porque e é uma coisa interessante, que médico nenhum conta. Nós temos a mitocôndria. Mitocôndria é a nossa usina de força do corpo. E à medida que a gente envelhece depois dos 40, ela vai diminuindo cada vez mais a produção. A gente precisa de combustível, suplementar isso. Vitamina Q10, ômega 3, vitamina D, tomar creatina, suplementar com a nossa proteína. A gente precisa. Não dá mais para ficar só com o que a gente alimenta. A gente precisa ir conversar. Você está sentindo assim, sabe que é o melhor lugar? Salão de beleza, quando você vai fazer a unha. E parece que lá é o nosso local, campo neutro de terapia, sem julgamento. Sem julgamento. Mas converse, diga, procure ajuda, converse com sua médica, converse com sua melhor amiga, converse com seu marido, com quem for. Porque às vezes a pessoa não entende. A pessoa não entende, fala, Patrícia, está tão mudada, tão diferente, está tão calada. As pessoas vão criando caixinhas e rótulos. Não, gente, eu estou passando por um momento da minha vida e que não está sendo fácil, porque eu estou precisando me reajustar. Mas até isso eu me permito, até porque eu não me permitia dormir. Se eu não sou assim, e por que eu não posso? Onde é que está escrito na Bíblia que eu Não não pode posso dormir. Se até Deus descansou, por que que eu não posso descansar? Entendeu? Eu me permito, eu não quero fazer isso. Eu não quero mais hoje gravar, porque eu também, foi uma pergunta extremamente interessante. Eu tenho uma filhada de 40 anos. É minha prima e minha tia me deu para batizar ela. Eu tinha 10, ela tinha 1. E ela chegou, Dinda,
Ela fez 40 e eu fiz 50. Ela disse, Dinda, como foi fazer os seus 40 e como é chegar aos 50? Eu digo, 40 é uma pressão da sociedade. Quarentei é uma pressão. 50 é uma Uma liberdade. liberdade. Eu cheguei a 50, ou seja, toquei o foda-se. Não, Minha identidade já top. chegou fortalecida até aqui. Eu já sei quem eu sou, eu já sei quem eu quero. Eu não estou preocupada mais se eu estou dando lucro, se eu estou dando prejuízo, se eu vou agradar, se eu vou desagradar, se você gosta de mim ou se você não gosta de mim. Nem Jesus. Olha aí, Patrícia, você trazendo esse ponto aí de você se sentir livre, eu trago um seguinte discurso: nem Jesus agradou a todos. É eu que vou ter essa audácia, eu que vou ter essa proeza. E olha, receba os feedbacks com amorosidade e devolva com amorosidade. Porque eu tenho uma cunhada e ela veio falar para mim. Porque eu sou da integrativa. Então, assim, eu trabalho com emoções. Então, eu me sinto na obrigação de orientar. Sim. Então, às vezes eu falo, ó, cuidado com esse caminho, ela, porque eu falo, descusa esse bracinho, seu corpo comunica, você tá dizendo que você não tá aqui comigo, você não tá. Aí ela, ai, porque você é chato, as pessoas lhe acham chato. E eu disse a ela, problema, sabe por quê? Quem me conhece na intimidade, quem me conhece a fundo, não me acha chato. Vai me achar quem me conhece na superficialidade. Perfeito. Então, eu não. E tá tudo certo. Aí ela fala, mas você não é assim. Veja, você não é assim. Ela queria que eu falasse assim. "Ah, você não é assim. Eu quero que todo mundo conheça. A Patrícia, gente boa. Mas eu não quero que todo mundo me conheça. Eu não quero que todo mundo. E eu não estou sendo grosseira. E entendam, eu só estou querendo dizer que hoje eu sei quem eu sou e Isso. que eu não estou aqui para agradar mais a ninguém. E isso é um padrão de comportamento, Patrícia, de uma pessoa que quer andar no modo do fluxo da sociedade, né? Tem que ser, sempre parecer a boazinha, aqui, sabe, aqui entende todo mundo. E, cara, não dá. Chega uma hora que. E quando a gente sabe quem somos, é que realmente a gente não aceita Não. mais aceitar rótulos, aceitar títulos ou aceitar condições para que eu seja aceita. De jeito Em certos nenhum. ambientes, não faz sentido. Porque é isso que vai deixar a gente doente. É. Eu passo a ser quem eu não sou somente para agradar. Então, fazer 50 anos é libertador. Agora, a menopausa muda a gente, mas a gente vai lá no médico e faz o quê? Terapia de reposição hormonal. Se você pode, você não pode, o médico vai lhe dizer. Eu não sou adepta do chip, porque dentro da fisioterapia integrativa, por vários motivos, o chip ele ainda não tem um estudo onde diga a quantidade certa que ele libera por Sim. dia. Então, assim, eu não quero, mas eu não vou deixar de fazer. Eu Existem faço. os meios pra E existe isso. o quê? O exercício físico, a alimentação, a suplementação. E outra coisa, viu? Melhor coisa, rede de apoio, até amigas. Aquelas amigas que você sai para bater papo, vamos tomar um cafezinho, vamos ali caminhar comigo na praia, vamos fazer a unha junto, vamos tomar um vinho, entendeu? Você ter o seu, Perfeito. vamos viajar. Eu tenho uma confraria, somos 5 casais. 4 casais, há 12 anos. Que legal. Em virtude de um trauma, de um acidente que um amigo nosso se envolveu, onde ele se machucou e perdeu a sogra e a cunhada no acidente de carro, e a gente precisou reabilitar ele, que a gente foi, a esposa dele fez um jantar, e desse jantar estamos juntos há 12 anos, todos os meses, na casa de um, viajamos juntos todos os anos, nossos filhos cresceram juntos, nós viajamos juntos todos os anos. Legal. É ali onde a gente dá risada, onde a gente volta para a quinta série, onde a gente fala bestário que a gente fala. Meu marido disse assim esses dias, parece nossos pais, quando os nossos pais falavam, sai daqui, menino, que é conversa de adulto, porque é besteira que a gente tá falando, aquelas conversas de casais. Onde a gente dá risada, Onde se liberta onde a gente, a onde vulnerabilidade, a gente tudo. se mostra vulnerável, É cada um tem os massa. seus apelidos e não tem negocinho mimimi não, entendeu? Eu sou aquela Perfeito. que abraça a árvore e eles viajam, quando eles viajam sem mim, eu digo, eu só sei que vocês me amam nessa hora, porque me tratam como a louquinha do pão, porque eu sou a do emocional, e aí esses dias estavam viajando, amiga, lembrei de você, abraçando árvores. Eu disse, que coisa linda. Fizeram uma viagem, foram agora para o deserto da Atacama. Eu não fui. E disse, amiga, nós só lembrávamos de você o tempo todo. Se você estivesse lá, conexão com Deus, com as estrelas, você ia ter uma palestra. Que eles que eu dou palestra, eu não falo, eu dou palestra.
Quando o guia fosse falar sobre astrologia, você ia dar palestra. Veja, isso é o necessário para a gente passar por essa fase. É aquela hora que um diz assim, hoje eu preciso de você. Hoje eu estou precisando de... Amiga, hoje eu estou precisando de você. Então, quando a gente e a gente não solta. Nós somos totalmente diferentes. Nós somos, mas assim, a gente, na hora que tá aqui, eu digo que a vida nos dá, Deus nos dá irmãos de sangue, mas a vida nos faz escolher os verdadeiros irmãos que estão ao nosso lado. Os irmãos de alma, né? A confra em casa, são os amigos. Então, é isso que vocês precisam. Tem alguém, não sei, na igreja, em casa, na família. E outra coisa, que eu só vim descobrir, não é descobrir, que eu já sabia, já entendia e já vivenciava, mas que eu não tinha. Eu só vim realmente aceitar Jesus e praticar nos meus 49 anos para cá. Eu sempre fui muito espiritualizada. Deus sempre fez parte da minha vida, mas eu não tinha. Eu era aquela que, assim, eu dizia, que é outra historinha que você fala. Eu me conecto com todas as tribos. Sim. Eu gosto de ir na igreja católica, eu gosto do pastor tal, eu gosto de ir lá no centro espírita, porque tem alguém que... E eu não condeno religião nenhuma, passei por todos, porque eu estudei. Gente, eu estudei espiritismo, eu sou daquela que o nível de estudo tem que ser para poder entender, porque eu só aceito aquilo que eu entendo. Mas eu vim descobrir um universo de Deus que eu não tinha a menor noção do quanto é bom se apaixonar por ele, do quanto é bom dobrar os joelhos, do quanto é bom estar no culto, na missa, no culto todos os domingos. E aí é outra coisa que eu precisei vencer sabendo quem eu sou. Porque eu me converti à igreja evangélica, me batizei tem 1 ano. Não tem ninguém na minha família. Não existe ninguém. Você sabe o que é um paradigma de você chegar com 50 anos e dizer assim, oi, virei evangélica, porque tem preconceito. E dizer assim, virei evangélica e eu não tá nem aí. Por quê? Isso é muito porque é um bom. amor tão grande. Eu digo que eu tô na fase do namoro e mudou a minha vida completamente. Mudar, assim, de dizer assim, meu Deus, o Senhor é tão bom, perfeito, porque assim, tudo tem sua hora. Ele sempre fez parte da minha vida, sempre, em todas as minhas decisões, mas não com a consciência que eu tenho hoje. Você tem hoje. E sabe como eu entrei? Através de uma mentoria. Eu fui para São Paulo fazer mentoria com o Vitor Damasio. Ai, você é mentoranda do Vitor? Eu sou mentoranda do Vitor e lá o Vitor se converteu e toda a mentoria ele trazia alguma coisa da Bíblia. Eu disse, minha gente, o empreendedorismo está tudo dentro da Bíblia. E como eu sou curiosa, eu disse, eu quero estudar a Bíblia, porque eu nunca estudei a Bíblia. Eu lia Salmos, mas eu nunca tinha lido a Bíblia. E aplicar. Aí eu tenho uma amiga pastora, aí eu disse, amiga, na sua igreja, não tem nada para a gente estudar aí a Bíblia, não, que eu possa? Aí ela, tem. Eu disse, eu posso ir? Aí ela, pode. Passei 1 ano fazendo o curso Academia das Nações. Me apaixonei. Ela disse, se eu dissesse que você tinha que vir aqui, você nunca teria entrado na igreja se eu tivesse lhe convidado para um culto. Mas sabia que você viria pelo estudo, porque é assim que Deus pega. E aí eu fui conhecendo, me encantei. Eu disse, hoje, tudo que eu aprendo na Academia das Nações e que eu vejo na Bíblia, eu uso na minha vida pessoal, familiar, de trabalho. Hoje eu digo que eu sou uma profissional mais completa, porque eu tenho princípios e valores que eu não conhecia. Não conhecia, porque você agora aplica tudo aquilo que está na Bíblia, né? Agora você pensa que foi fácil? Não. Entrar na menopausa e mudar, dar um passo desse. E dar um passo de dizer assim, aí um dia a galera mais uma vez diz, tá doidinha. Oxente, por quê? Por quê? E por que não estar comigo? Meu marido falava bem assim, você já disse a ele que você é espírita? Eles não vão aceitar você, não. Eu disse, num dia que eu entrar na casa do pai e que rejeitarem por qualquer coisa, que ali não é a casa do pai, né? Então, assim, eu digo que eu sou disruptiva, eu disse, meu Deus, o senhor me faz o tempo todo ser a diferentona. Você trouxe um ponto, Patrícia, que é uma observação que eu já fiz aqui em Aracaju, e aí é onde eu quero
lhe fazer um convite e, ao mesmo tempo, lhe propor um desafio. Sim, Você adoro. falou de rede de apoio. E os assuntos dos quais eu abordo aqui no CoutoCast e que conecta muito com a sua abordagem, não existe nenhuma rede de apoio voltado para o universo feminino para entregar sabe, esse direcionamento, esse acolhimento. Não. Não tem, não tem. E aí esse é o nosso desafio. Juntas a gente começar a dar esse passo. Só que o convite é junho, você vai fazer a temporada completa para a gente poder. Eita, aceito. Por quê? Que honra. Porque é um assunto, Patrícia, que é de muita necessidade. E eu não vou botar para maio, porque a gente já está gravando maio, né? Mas junho, eu convido você para fazer a temporada completa com a gente, porque, assim, são assuntos e abordagens que é de ampla necessidade. Deixa eu dizer uma coisa, porque eu digo que vem uns downloads do céu. Não Amém. sei se pode. Tá? Pode. Não E sei se é se do pode. céu, é que pode. Eu visualizei, já você falando aqui, eu visualizei a gente fazendo esse encontro com mulheres já, com público. Amém. Mas não aqui fechado, num local verde. Amém. Nós vamos gravar o podcast de junho em algum local. Pode ser até lá no meu condomínio, que tem um espaço para isso. Com mulheres assistindo a gente, porque a rede de apoio ali, elas vão poder interagir, elas vão poder. Sim. A gente vai gravar esse podcast, se puder, de um local, um formato diferente. Porque se a gente está falando de rede de apoio, e se elas puderem estar junto ali, interagindo, né? Imagine, a gente vai criar microcélulas, a gente vai criar dali pessoas que vão sair e vão contaminar a família, a vizinhança, o bairro, a cidade. Basta Perfeito. uma. É verdade. Basta uma. É verdade. É muito importante, sabe, Patrícia? Tem mulheres, assim como você, como eu, como outras meninas que eu entrevisto aqui, com essa visão, né, se alcançou uma, já fez a diferença, porque através desse a gente vai alcançando outras pessoas. E eu falo muito sobre isso aqui no programa e falo também nos bastidores, que o objetivo aqui é levar realmente para as pessoas essa visão, esse direcionamento, sabe? A gente está vivendo numa era onde a ONU, onde a OMS está falando aí, a doença é da área emocional. Total. E para a glória de Deus, eu tive acesso a estudar sobre, a trabalhar isso em mim, você como outras amigas minhas também. Então, cabe a nós agora levar para as pessoas que não estão tendo acesso ainda, né? Que existe, como você falou, existe como tratar, existe como mudar esse cenário, sabe? E aí, como a gente já está chegando na parte final do nosso programa, eu quero fazer aqui umas perguntas rápidas para que você deixe assim para as meninas que estão nos assistindo assim, opa, peraí, então aqui já é um indício. E uma das perguntas é, o sinal do corpo que a mulher nunca deve ignorar? Cada uma pode ter de uma forma, tá? Mas uma coisa que você não pode ignorar. Eu não sou eu. Eu tô acordando e eu tô percebendo que o que eu estou fazendo não tá me fazendo bem. Se não lhe faz bem, é porque não é para você. Se você tá fazendo algo, porque eu saio para trabalhar e eu não queria ir. Mas não queria. Tem algo errado aí. Então, eu digo sempre, o corpo fala. É você que não tá sabendo escutar. Perfeito, perfeito. Sobre o modo de alerta, o que esse modo de alerta rouba mais de nós? Vitalidade, sono, libido e felicidade. E uma prática simples, para quem já sentiu que a respiração, tudo que ouviu, ela, caramba, isso fez sentido. Aí deu aquela encurtada na respiração. Você já deu a resposta. Respirar. Quando nós temos um nervo vago que sai da base do crânio até o intestino para buscar a serotonina. E hoje a neurociência já disse, o mais rápido para a gente acalmar o nosso cérebro é fazer a inspiração profunda. Eu inspiro, puxo no local calmo, né? Eu vou lá, tento fazer uma, que a gente chama de respiração fracionada. Eu puxo o ar em 4 segundos, prendo 4 segundos e solto em 5. Eu tô aqui, taquicardia, respira. A respiração. Por isso que a meditação, o mindfulness, o yoga, são hoje terapias que vão trabalhar
a redução desse estado de luta e fuga. Desacelerar, né? Desacelerar. A Perfeito. própria respiração. A gente não respira direito, a gente não Perfeito. sabe respirar. E qual foi a maior mentira que nos contaram sobre o nosso cansaço? Que a mulher tinha que ser dona de casa. Não pode ser dona de casa. Você tem que ser uma profissional autônoma. Você não precisa depender do seu marido. Essa foi a maior mentira, na minha percepção. Por quê? Porque nós mulheres fomos fisiologicamente feitas diferente do homem e da mulher. A mulher foi feita para cuidar, amparar, o homem para prover, para lidar. A partir do momento que a mulher saiu para o mercado de trabalho, eu não estou dizendo que está errado, eu sou profissional autônoma e liberal, e sou mais feliz porque eu sou profissional, mas a partir do momento em que eu saio para prover, para liderar, para ocupar um papel que não é meu, eu dobro o meu gasto energético. Por quê? Esse papinho, desculpa a palavra, de bater no peito, de falar assim, eu quero ser mãe solo. Gente, você não sabe o que é isso, não. Ai, ai. Entendeu? O papel do pai é um... ele é o péssimo pai, mas é pai. E o pai tem um papel. Então, assim, a maior mentira que contaram é que você não podia ficar em casa. E não é para ficar em casa, porque a mulher pode escolher o que ela quiser ser. Ela pode escolher ser a mãe, ser autônoma. Mas a questão é que disseram que a gente não podia ser as duas coisas ao mesmo tempo, que eu tinha que sair. A mentira é essa. Que a mulher tem que sair de casa, sair do fogão, e batalhar lá fora no sentido de que dê conta de tudo, filha. Seja a melhor profissional, seja a melhor mãe, seja a melhor mulher. Eu posso ser tudo. Eu posso até ir para a lua, como tem a mulher chegando hoje da lua. Mas a mentira é que ela pode ser só astronauta. E ela não... Eu digo para o meu marido, eu não sei ser aquela mulher dona de casa, mas eu sei ser a melhor mãe e a melhor esposa. No cuidado, no afeto. Mas eu não sou a mulher da cozinha. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Perfeito. Perfeito. Defina a sua técnica, microfisioterapia, em uma frase. Regulação do corpo. Perfeito. Autocura. Perfeito. Aí agora, se você tivesse de frente de uma pessoa que tá com a sua criança interior, hoje exausta, tal, qual seria a mensagem que você deixaria para essa mulher? Se permita. Se permita sentir. Se permita sofrer. Porque a doença, ela só se instala quando eu inibo ou proíbo o sentimento ser aflorado. A doença não é um mal. A doença é um aviso de que você não está dando vazão àquela dor. O sofrimento, ele cura. É da dor que a gente se transforma. Acabamos de falar, você teve o burnout. Então, assim, a dor, a doença é só um sinal de que você tem coisa botando para baixo do tapete. Se permita sentir, viver na pele. Gente, minha filha, louvado seja Deus por Amém. na tua vida. Muito obrigada mesmo. Eu que estou lisonjeada de estar aqui. Junho que vem aí. Promete, se viu? Se você não assistiu, eu vou pegar no pé de vocês, porque eu vou fazer uma coisa para vocês. Para você que está assistindo agora, não sei qual está sendo a sua experiência, mas para mim está sendo maravilhoso. Mas mesmo assim, eu quero agradecer não só a Patrícia mais uma vez, mas agradecer a vocês que ficou conosco até agora. Agradecer o Instituto Arte da Fé, a Arte Modular, a nossa equipe que está lá dentro, olha, segurando ao pé tempo, porque daqui a pouco tem mais coisa para acontecer. E assim, gente, aguardo você semana que vem, porque semana que vem a gente vai dar sequência a esse papo. E eu tô trazendo uma xará sua na próxima semana. E ela é uma pastora e ela vai estar trazendo um assunto, Patrícia, voltado para os desafios das mulheres, né? A liderança feminina no campo, né, da missão eclesiástica. Então, eu aguardo vocês na próxima semana. Se você não assinou o canal, assina o canal, ativa as notificações, deixa lá o seu like, deixa sua pergunta, deixa seu feedback sobre esse programa e sobre outros programas também. Deixa também lá que tipo de assunto você quer que eu traga nas próximas pautas. E eu aguardo você semana que vem para mais um podcast. Tchau, tchau. Parabéns ao culto.